Todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós em podermos estarmos reunidos nessa noite para adorá-lo. Eu vou ler aqui o texto, o tema escolhido, irmãos, pela mocidade. Livro dos Salmos, Salmos 71, o verso de número 8. É o tema escolhido para esta festividade. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Neste mesmo texto, na Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, ele diz: do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Trazendo uma definição, irmãos, acerca dessa palavra louvor, baseado no tema escolhido. A palavra louvor deriva de uma palavra grega, epainos, que significa elogio. Então, um dos propósitos primordial do louvor é elogiar. O propósito do louvor, irmãos, não é desabafar, porque às vezes tem alguns hinos que quando você vai analisar a letra não tem nada de elogio, não tem nada de exaltação. Às vezes é um desabafo daquele que compôs, né? O propósito do louvor não é se autopromover. O propósito primordial do louvor é elogiar a Deus, exaltar a Deus, magnificar a Deus. Quando a gente se reúne é para adorar ao Senhor. Então, uma das definições para a palavra louvor significa elogio. Se tratando dos textos bíblicos, existem orientações bíblicas acerca do louvor. Deus habita entre os louvores. Salmos 22, o verso 3. Vamos ler este salmo, irmãos? Livro dos Salmos, Salmos 22, e o verso de número 3. Veja o que diz este salmo. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. E a gente sabe que o livro dos Salmos ele é considerado também como o inário dos israelitas. E quando eles se reuniam para louvar a Deus, Deus se fazia presente no meio dele, porque Deus estava recebendo o louvor, pois ele era o centro da adoração. O louvor ele faz parte do culto. Salmos 100, o verso 4, veja o que diz o texto. Livro dos Salmos, Salmos 100, o verso 4. Veja o que diz o salmista. Salmos 100, verso 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Quando o cristão vem para a casa de Deus, já é com esse propósito. É para entrar por essas portas com louvor, direcionado unicamente a Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz que o louvor ele é o fruto dos lábios. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 15. Veja o que diz o texto bíblico. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, e o versículo de número 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O louvor também ele está atrelado, irmãos, a um sentimento que nós temos, que é a alegria. E o apóstolo Tiago fala sobre isso. Vamos ler Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 5, e o versículo 13.
Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ele faz uma pergunta. E ele mesmo responde, ele diz, ore. Agora veja a segunda parte do versículo. Está alguém contente? Faça o que, irmãos? Cante louvores. Então, é claro que essa alegria aqui é uma alegria espiritual, que ela independe das circunstâncias. Às vezes tudo está dando o contrário, tudo está dando errado. Mas o cristão ele está alegre porque ele tem uma alegria que o mundo não tem. É aquela alegria que o salmista fala que é a alegria da salvação. Isso é coisa maravilhosa, é uma alegria espiritual. Essa alegria ela não vem de fora para dentro, é uma alegria que é de dentro para fora, ela é interior, né? Então o louvor ele está atrelado à questão, ao sentimento da alegria. Está alguém aflito? Ore. Mas está alguém contente? Cante louvores ao Senhor. O louvor ele deve ser algo contínuo. Salmos 34, verso 1, vamos ler esse salmo. Salmos 34, verso 1. Diz assim o texto bíblico. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Veja que o salmista ele expressa, eu louvarei ao Senhor, mas em todo o tempo. Não havia tempo ruim para o salmista. Em todo o tempo ele estava louvando ao Senhor. E ele ainda expressa dizendo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. É algo contínuo, é algo presente na vida do cristão. Nós encontramos textos bíblicos de exemplos de personagens que louvaram a Deus, quando recebiam vitórias, era comum. Por exemplo, no capítulo 15 do livro do Êxodo, vamos ler esse texto, irmãos, aqui está inserido o Cântico de Moisés. E quando a gente vê esse capítulo, medita nesse capítulo 15, ele canta depois do que aconteceu no capítulo 14, no capítulo anterior, quando o povo ali passa pela travessia do Mar Vermelho. E o capítulo 15 já é um cântico de Moisés, era uma espécie de louvar a Deus por o livramento que Deus tinha dado. Êxodo capítulo 15, versículo 1, diz assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Então veja que Moisés aqui ele canta com os filhos de Israel, depois que eles recebem aquele grande livramento ali diante do Mar Vermelho, quando Deus abre o mar para o povo passar e ali derrota o exército do faraó. Nós encontramos também os filhos de Israel louvando quando recebiam um favor da parte de Deus. Salmos 126, vamos ler esse texto, irmãos. Livro dos Salmos, Salmos 126. O verso 1 e o 2 e o 3. Diz assim o texto: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Olha a expressão deles. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de que, irmãos? Cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Aí eles abrem a boca e diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eles receberam o favor da parte de Deus. Como também nós encontramos texto bíblico, onde eles louvavam quando as circunstâncias eram desfavoráveis. Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3. E esse capítulo 3 aqui, que está inserido no livro do profeta Abacuque, é uma espécie de louvor.
Porque no capítulo 3 e o versículo 1, ele diz: oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. E a gente vê que Abacuque aqui ele estava orando e cantando quando as circunstâncias estavam desfavoráveis. Porque no capítulo 3 e o versículo 17, veja o que diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, se a figueira não florescer, não vai ter produção de frutos. Aí ele diz: o produto, nem haja fruto na vide, a videira ela produz uva, né? O produto da oliveira minta, a oliveira produz a azeitona. E isso aqui são as 3 árvores que representam, que eram fundamental na agricultura israelita: a figueira, a oliveira e a videira. E também essas 3 árvores simbolizam Israel. Israel é simbolizado pela figueira, pela videira e também pela oliveira. Mas fazia parte do plantio agrícola dos israelitas, eram essas 3 principais árvores. E Abacuque abre a boca e diz: olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, veja que a situação está totalmente caótica. Aí ele prossegue dizendo: os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Mas veja o que ele diz no versículo de número 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E isso aqui foi uma oração em forma de cântico. Eles adoravam a Deus, eles cantavam, até quando a situação estava desfavorável. A gente temos um exemplo bíblico no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler esse texto, irmãos? Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos capítulo 16. O versículo de número 25. Atos, capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E a situação não estava boa, porque o texto diz que ele, através do poder de Deus, expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem que estava ali na cidade de Filipos. E com a prática da adivinhação, aquilo trazia muitos lucros, havia um comércio ali. E as autoridades da cidade ali pegaram eles, os servos de Deus, rasgaram as vestes deles em praça pública. Eles foram açoitados, foram presos no cárcere interior. E Paulo tinha tudo para desistir, para reclamar, porque ele estava pregando o evangelho, Deus estava operando através dele, mas a situação não estava boa. E ele tinha tudo para murmurar, mas perto da meia-noite ele abriu a boca para orar e cantar. A situação não estava favorável, mas eles estavam adorando a Deus mesmo em meio à situação desfavorável. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Por que devemos louvar? Em primeiro lugar, devemos louvar porque Deus é digno de louvor. Salmos 96 e o verso 4. Veja o que diz este salmo. Salmos 96, o verso 4. Diz assim o texto: porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. O salmista, ele exalta a Deus, ele diz que Deus é grande. O nosso Deus, irmãos, ele é grande. O salmista mesmo diz: quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? E ele diz: grande é o nosso Deus, grande é o Senhor, e digno de louvor. Devemos louvar a Deus porque Ele é digno de louvor. Devemos louvar a Deus também porque Ele nos salvou. Salmo 118, o verso 21. Vamos ler esse texto? Salmo 118, o verso 21.
Diz assim o texto bíblico: louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Nós temos motivos para louvar a Deus, porque Ele nos salvou. Nós sentimos salvação na alma. E o salmista disse: eu louvar-te-ei, porque tu me escutaste e porque tu me salvaste. Isso é motivo de nós louvar a Deus, irmãos. A maior bênção que o crente tem é a salvação. É uma bênção incomparável. Bênção esta que nenhum recurso desta terra compra, mas foi paga por um preço de sangue. Foi Ele quem nos resgatou. Foi Ele quem nos salvou. Então é motivo da gente agradecer a Deus e louvar a Ele, porque Ele nos salvou. Isso é coisa maravilhosa. Devemos louvar a Deus também porque Ele nos deu fôlego. A palavra de Deus diz no capítulo 2 e o versículo de número 7 do Gênesis. Vamos ler esse texto, irmãos? Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim o texto: na criação do homem, esse texto é conhecido, Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, ou ser vivo. E a palavra fôlego aqui significa respiração. A gente só respira porque é Deus quem nos deu fôlego. Só estamos respirando porque foi Deus que nos deu fôlego. E veja o que diz o Salmo 150 e o verso 6. Livro dos Salmos, Salmos 150 e o verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego. Porque o fôlego que nós temos é Ele quem dá. O ar que respiramos é Ele quem proporciona para nossas vidas. E o salmista conclama dizendo ali: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Personagens bíblicos que louvavam a Deus. A Bíblia cita vários personagens, mas eu quero destacar alguns, né? O Senhor Jesus também louvou a Deus. Vamos ler, irmãos, o capítulo de número 14, o versículo de número 26 de Marcos. Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 14 e o versículo 26. Veja o que diz o texto. Marcos, capítulo 14, o versículo 26. Veja o que diz o texto. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Mateus cita também essa expressão, só que em Mateus ele diz: e tendo cantado um hino. Já Marcos é específico, Marcos diz o hino, porque havia um louvor específico para aquela ocasião. E quando houve essa ocasião aqui, foi na instituição da Santa Ceia. Sempre esse texto é lido nos cultos de Santa Ceia. O Senhor Jesus estava presente. E a palavra de Deus diz que, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus também adorava a Deus. Ele louvava ao Senhor. Os apóstolos também louvavam. Lucas, capítulo de número 24, o versículo 53. Veja o que diz o texto. Lucas, capítulo 24, versículo 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Fazia parte da adoração cristã. Eles também louvavam ao Senhor. O texto diz que eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. E os irmãos sabem que são requisitos importantes no culto cristão, né? Todo culto nosso, ele tem oração, louvor e a palavra. Essas três coisas são de fundamental importância, né? A oração nos liga ao elo de comunhão com Deus, né?
o louvor está ligado à adoração, né? E a palavra ao ensino, que é aquilo que nos sustenta, que firma o crente, que dá um norte, que guia o cristão, né? Então veja que os apóstolos, o texto diz que eles estavam sempre no templo, mas eles estavam fazendo o quê? Louvando e bendizendo a Deus. Os cristãos da igreja do primeiro século também fizeram uso dessa prática, né? A gente chama a igreja primitiva, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 46, diz assim o texto bíblico: e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Olha o versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a igreja do primeiro século da era cristã, eles também louvavam a Deus. Eles, quando se reuniam, eles adoravam a Deus. Paulo chegou a ensinar a igreja que estava ali na cidade em Coríntio acerca da ordem do culto, e ele mostra que lá havia também louvor. Isso está no capítulo 14 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 14, o versículo 26, veja o que diz o texto bíblico. Capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Observa aqui que ele destaca aqui, cada um de vós tem salmos. Os salmos aqui está relacionado ao louvor. Está relacionado ao louvor. Paulo disse, olha, quando vocês se ajuntar, cada um de vós, vocês têm salmo, vocês têm doutrina, vocês têm revelação, têm língua e têm interpretação, mas faça-se tudo para edificação. Então o louvor ele faz parte da adoração cristã e é de fundamental importância. E observe que a segunda parte do versículo, que ele diz do versículo 8, né? Encha-se a minha boca com o teu louvor e da tua glória todo dia, né? Conforme a versão da NVI, ele destaca aqui a questão, e proclame o teu esplendor. Ele fala aqui também acerca da glória de Deus, né? Essa palavra glória, ela vem do hebraico kabod, e significa aquilo que é intenso. E se tratando da glória de Deus, é algo intenso, é algo que vem na esfera espiritual, né? E ele fala que a minha boca também proclama o teu esplendor, a tua glória, né? Se tratando da glória de Deus, nós encontramos nos textos bíblicos que a glória de Deus ela estava presente no Monte Sinai. Êxodo capítulo 24, versículos 16 e 17. Veja o que diz o texto. Êxodo capítulo 24, livro do Êxodo. Versículos 16 e 17. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos do filho de Israel. O texto diz que o monte tremia, havia raios, a nuvem estava sobre o monte. E o texto diz que Deus falava com Moisés ali no monte. A glória do Senhor estava presente. A glória do Senhor também estava presente no tabernáculo. Êxodo capítulo 40. Vamos ler esse texto. Êxodo capítulo 40, versículos 34 e versículo 35. Moisés segue as orientações de Deus ali acerca da construção do tabernáculo.
e Deus aprovou. E no capítulo 40, os versículos 34 e 35, a glória de Deus se fez presente ali também no tabernáculo, que era uma grande tenda móvel. Capítulo 40, versículos 35 diz, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória de Deus também foi conclamada pelos serafins, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Veja o que diz o texto, irmãos. Livro do profeta Isaías, naquela visão que o profeta teve no capítulo 6 e o versículo de número 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A palavra de Deus diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão. Ele disse que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. E naquela visão ele viu seres celestiais. Serafins significa seres ardentes. É uma classe de anjos que estão perante a presença de Deus, expressando a adoração. E ele consegue dar uma descrição de como eram aqueles seres, aqueles serafins. Ele diz que os serafins estavam acima dele. Diz que os serafins, cada um tinha 6 asas. E ele destaca que com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Asas que cobrem o rosto representa temor, porque diante da presença de Deus tem que ter temor. Asas que cobrem os pés representa reverência, porque na presença de Deus não se chega de toda maneira, tem que ter reverência. E asas que voavam representa liberdade. São 3 coisas que não pode faltar na vida do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele é temente a Deus. O verdadeiro adorador, ele é reverente a Deus. E o verdadeiro adorador tem liberdade para adorar a Deus. E observe que eles não estavam calados. O texto diz que eles clamavam, e a expressão clamar é bradar, é gritar, literalmente, porque eles estavam diante da presença de Deus, e não tem como estar na presença de Deus e não expressar adoração a Deus. E a palavra de Deus diz que eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, também viu a glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Veja o que diz o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Versículos 55 e 56. Diz assim o texto bíblico: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. O diácono Estevão, o primeiro mártir, sendo apedrejado, sofrendo a perseguição, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ele fixou os olhos no céu, mesmo diante dos seus algozes, ele contemplou a glória de Deus. É coisa maravilhosa. E o texto diz que ele diz: Eis que vejo os céus. Observe que a expressão aqui, céus, está no plural. Porque os irmãos sabiam que existe 3 céus? Paulo fala sobre isso no capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios. Vamos ler esse texto, irmãos? Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 2. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe.
Foi arrebatado até aonde, irmãos? O terceiro céu. E esse homem que ele está se referindo é ele. É porque Paulo não fazia questão de se apresentar. Paulo queria apresentar a Cristo. Ele diz, esse homem era ele. Veja que ele subiu ao terceiro céu. O primeiro céu é o céu atmosférico. É esse onde sobrevoam as aves e os meios de transporte aéreo. O segundo céu é a galáxia, onde estão as constelações das estrelas, os planetas, os astros. E o terceiro céu é a morada de Deus. Lá só está o próprio Deus, o Senhor Jesus, à destra de Deus. E os anjos que não pecaram estão na presença do Senhor. E Estevão diz, eis que vejo os céus abertos. Observe quando ele diz a palavra céus aqui, está no plural. Porque para ele ver Cristo, à destra de Deus em pé, esperando por ele, teve que se abrir o primeiro céu, o segundo céu, para ele ter acesso lá à presença de Deus. E ele viu a glória de Deus. Coisa maravilhosa, não é, irmãos? Que Deus continue nos abençoando, que possamos prosseguir nessa caminhada. Deus abençoe os irmãos.